Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre santidade. E a lição de hoje, lição de número 10, traz o tema arrependimento, perdão e santificação, né? 3 temas importantíssimos para a nossa conversa bíblica da lição de hoje. Lembrando que você pode ter mais tempo para estudar se tornando um assinante do ebdenfoco.com. Isso mesmo, você que faz o uso do conteúdo da CPAD na sua escola bíblica ou em outras situações da sua igreja, seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Que aqui no ebdenfoco.com você vai encontrar uma série de conteúdos prontos no mesmo lugar para ajudar você a preparar e ministrar a sua aula com mais eficiência. Seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da CPAD prontos para serem usados. Os slides da CPAD são 100% da revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura vem com os slides de adultos, slides de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 994 984 244120. Esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato e fale com a nossa equipe para mais informações para você. Vamos lá. O texto principal da nossa lição. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Né? O Senhor falando ao povo de Israel através do profeta Isaías, que no contexto de arrependimento do povo não há pecado, por mais grave que seja, que não seja perdoado. O resumo da lição: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Se há arrependimento sincero, haverá perdão. E se haverá perdão, e se há perdão, haverá santificação. Os objetivos desta lição: evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Nós somos por natureza pecadores. Isso é consenso de todo cristão. Nós somos por natureza pecadores. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, é impossível uma vida de santidade. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. É importante esse negócio de perdoar a si mesmo, porque o apóstolo João escreve em uma das suas cartas, eu não vou me lembrar qual delas, acredito que seja na segunda carta. Se não ser na segunda, é na primeira carta. Ele diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. O que João está ensinando ali? Ele está dizendo que perdão, irmãos, é possível nós cometermos um pecado, nos arrependermos e o nosso coração ficar nos acusando, a nossa consciência ficar nos acusando, mesmo nós tendo tido sim um arrependimento verdadeiro e sim o perdão de Deus. Então, é importante nós entendermos que se houve arrependimento verdadeiro, houve perdão, não há mais acusação. Por isso que é importante, na linguagem do comentarista, perdoar-se, né? Ou eu gosto da ideia de estar convicto de que você foi perdoado por Cristo. E apresentar exemplos bíblicos de pessoas que foram transformadas por meio do arrependimento.
Texto bíblico, 1 João 1, 7 a 10. Né? Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você percebe que é um texto muito enfático e um texto também bastante conhecido da Epístola de João. Nossa introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo, precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que as afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Olha só que interessante, né, a nossa introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e perdão. Isso é óbvio, né? Eu já falei no início, nós, né, somos pecadores por natureza, isso é um consenso entre todos os cristãos. Nós somos pecadores por natureza e pecamos. E a vida de santidade, ela é diretamente uma vida de separação do pecado, né? Uma vida de distanciamento do pecado. O arrependimento é a base desse distanciamento. Mesmo que eu deixe, mesmo que eu abandone uma prática, mas se eu a alimento no meu imaginário, no meu coração, essa prática não foi abandonada no sentido bíblico. Porque Jesus diz que o pecado não é só aquele que se consuma no corpo, mas aquele que se deseja no coração. Então, o perdão, a santificação passa necessariamente pelo arrependimento, e o arrependimento é um afastamento total, tanto da prática quanto do desejo, quanto do alimentar o desejo no coração, porque o arrependimento é uma nova forma como você olha para o pecado, como você encara o pecado. O arrependimento é voltar-se contra o seu pecado, é rejeitar o seu pecado, é ter uma perspectiva diferente sobre o pecado. O arrependimento é algo substancial e importante para uma vida de santidade. Você deseja ter uma vida de santidade, mas você não se arrepende de seus pecados, você não abandona os seus pecados. O máximo que você vai conseguir é ser um legalista fariseu religioso, mas não será santo. Primeiro, santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição, o que é muito importante. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível, né? É algo que não muda. Por exemplo, vamos pensar no estado eterno. O estado eterno seria o estado perfeito, que não muda. É aquilo. A realidade humana hoje ela não é a realidade perfeita porque ela é mutável. Ela não é perfeita. Por isso, você procura um metal, o mais resistente que ele seja, mas ele não é perfeito. Por quê? Porque ele sofre com a corrosão do tempo, né? O tempo afeta ele. Então, a perfeição realmente, na perspectiva grega, é o estado eterno. A perfeição é o divino, porque o apóstolo Tiago diz que Deus nunca muda e nele não há sombra de variação. Ele é inflexível, no sentido de que ele não é mutável, não é perecível, não é corrosivo, não é afetado pelo tempo ou por qualquer circunstância. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse não precisaria de mudanças.
Na cultura judaica que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral, né? O que já entende-se, né, como uma outra questão. A santificação não significa perfeição, ela é contínua e progressiva. Nós temos aqui até uma escadazinha, né? Doutrinas dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração, batismo, Espírito Santo e assim por diante, né? A perfeição cristã é óbvio que ela só vai ser alcançada na glorificação, mas nós temos um caminho a percorrer em direção a ela, ainda que ela só se concretize na eternidade. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e receberemos um corpo glorioso, né? O que eu acabei de dizer. Nós podemos, né? Eu gosto de pensar na perspectiva de que nós podemos ter uma vida melhor, mais madura, mais consciente, mais elevada, mas não perfeita. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade, e quanto mais próximo chegarmos deste padrão, melhor. Mais próximo de Cristo, mais próximo de imitarmos, mais próximo de fazer a sua vontade, isso cada vez será melhor. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas e a pecar, né? Nós vemos isso em 2 Pedro 1, 3 e 4. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus, né? Vamos pensar numa perspectiva meramente humana, né? Numa perspectiva meramente humana, é de fato impossível agradar a Deus. Porque a nossa natureza caída, ela sempre inclina para aquilo que desagrada a Deus. Mas aí é que está, né? No slide anterior, vou até retornar aqui. O slide anterior, que é o subtítulo, né? A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com a sua vida. Ou seja, nós não somos capazes de agradar a Deus em nós mesmos pelas nossas próprias condições. Até porque Deus tem o seu padrão e nós jamais poderemos alcançar em nós mesmos, por nós mesmos, o padrão de Deus. Nós alcançamos o padrão de Deus, ou pelo menos nos aproximamos o máximo que podemos, que conseguimos do padrão de Deus, pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que nos santifica pela palavra, que nós somos conduzidos a Cristo, que nós aprendemos a obedecer, a servir a Deus. Então, só por Deus que nós podemos agradar a Deus. Isso é muito importante. Nós não podemos buscar uma forma de adoração que é própria de nós mesmos. Nós não podemos buscar um relacionamento com Deus que é algo proveniente de nós mesmos. Tem que ter um padrão bíblico, porque a Bíblia é o padrão de Deus. As pessoas têm talentos, habilidades e personalidade que as diferenciam como indivíduos. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todos podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é preciso, né, voltar lá na nossa primeira aula e aprender sobre santidade posicional, progressiva e final, né? Na área da santidade não é diferente, elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, desde que estejam posicionados em Cristo. Nós, de modo geral, né? De modo geral, nós só podemos agradar a Deus se estivermos em Cristo.
Ninguém que esteja fora de Cristo pode agradar a Deus. Dentro desse contexto, como nascido de novo, as personalidades das pessoas, elas se desenvolvem, né? Elas influenciam a santificação de cada um, o comportamento de cada um, de forma diferente um do outro, o que não significa que um esteja se santificando e o outro não, que um seja salvo e o outro não. Essas nuances são particulares da personalidade de cada um. Mas é preciso entender que a santidade real, que o agradar a Deus real, só é possível por pessoas que já nasceram de novo. Pessoas que não nasceram de novo, elas podem até ser religiosas, legalistas, guardar um monte de preceitos, mas elas não serão salvas nem santas. A graça de Deus alcança todos que creem e buscam misericórdia. O arrependimento é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica, ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, irá pecar. 1 João 1,10 diz: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o que João está dizendo? João está dizendo que naturalmente nós somos pecadores e inevitavelmente iremos pecar. Entretanto, o próprio João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E a ideia de confissão de João não é a ideia de confissão católica, que entra no confessionário e faz uma confissão para um sacerdote, para um padre, e com isso ele absolve ou condena a pessoa. A ideia de confissão bíblica, ela está em primeiro lugar, estritamente relacionada ao arrependimento. A ideia bíblica de arrependimento, mais do que contar para alguém, é admitir em si mesmo que está errado. É admitir em si mesmo que está com um problema sério e, com isso, se arrepender do que está vivendo. Para a restauração do homem será necessário uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento traz uma verdadeira tristeza, um sentimento real de tristeza, de decepção por ter pecado. É importante que a gente reflita sobre isso, porque há muitos, e o professor pode explorar isso com seus alunos, há muitos que confundem arrependimento com remorso. O remorso é o medo de ser apanhado. O remorso é a tristeza de ter caído mais uma vez. Mas o arrependimento é a mudança. O arrependimento é o voltar-se, é o ignorar aquele pecado, é deixá-lo para lá, é viver realmente outra vida, No grego, o Novo Testamento apresenta arrependimento como metanoia, mudança de mente. É mudar a forma como você entende o pecado, como você enxerga o pecado, como você lida com o pecado. O remorso é uma tristeza pela falha, mas continua se relacionando da mesma forma. O arrependimento, além dessa tristeza, que os teólogos vão afirmar que essa tristeza é pela ofensa a Deus, não pelo medo de ser apanhado, pelo medo de ser julgado, o arrependimento traz essa tristeza porque é uma tristeza por ter ofendido a Deus. E consequentemente, o arrependimento é uma mudança da mente. É mudar a forma de ver, de se relacionar, em certo sentido, com o pecado. E nesse caso, não tendo nenhum relacionamento com ele. Por isso o arrependimento serve como base à santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu o Senhor. Percebe que o arrependimento, a tristeza, o sentimento de tristeza do arrependimento está ligado à ofensa que se faz a Deus. Enquanto que o remorso, a tristeza do remorso, está ligado ao medo de ser punido ou de ser apanhado. Então o remorso é algo superficial. O remorso, na verdade, é uma clara evidência da vaidade, do orgulho, da arrogância da pessoa. O arrependimento é da humildade.
Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, é porque ele ainda não aconteceu, né? Essa pessoa não se arrependeu. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido, que isso não será arrependimento, será remorso, meramente remorso. E remorso, apenas remorso, não traz perdão. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Sem arrependimento não ocorre transformação de vidas. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O arrependimento está dentro desse contexto de não viver mais para si, de não fazer mais a vontade da carne, mas de fazer a vontade de Deus. A santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e não há lugar para o medo ou julgamento. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse versículo é muito legal e o professor deve explorar, né, esse assunto com seus alunos. O medo da punição é uma evidência de que a pessoa não conheceu Deus, de que a pessoa não conheceu o que é perdão, de que a pessoa não conheceu o que é arrependimento. É por isso que a pessoa, quando conhece Deus, conhece o amor de Deus, ela não tem medo. Ela tem confiança no Senhor. Ela age como diz o escritor lá de Hebreus. Agora nós podemos, pela fé, adentrar ao trono da graça de Deus sem medo. Nós não temos medo de ser julgado, de ser condenado, porque nos arrependemos dos nossos pecados e sabemos que Ele é fiel para nos perdoar. Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado. É por isso que eu citei João no início, que João disse: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Ou seja, nós precisamos confiar. Se houve realmente um arrependimento sincero, é preciso confiar de que, se houve um arrependimento realmente sincero, houve então um perdão verdadeiro. E ainda que a nossa mente confusa, o nosso coração vaidoso, vitimista, nos acuse, isso não seja verdade. Porque o perdão não está relacionado ao quanto eu choro ou ao quanto eu lastimo. O perdão está relacionado ao quanto eu me arrependo. Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Lutero tem uma história fantástica, né? de relacionamento com Deus, do seu relacionamento, né? Dos seus conflitos com a ideia do pecado, do arrependimento e do perdão, né? E nesse texto ele nos ensina algo preciosíssimo. Então ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Lembra daquelas pessoas que vão expulsar demônio e o demônio começa a contar a vida da pessoa e falar um monte de coisa e assim por diante? Lembra disso? Pois é mais ou menos essa ideia que Satanás quis fazer com Lutero. E Lutero disse o seguinte: sim, eu já pratiquei tudo isso aí, né? Quem sabe a coisa até pior que você não lembra, mas só escreva bem aí embaixo, Satanás, que apesar de todos esses pecados serem verdade, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ou como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, a cédula, né, a carta, a promissória da dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Nós não devemos mais nada.
Nós somos perdoados. Satanás não pode nos acusar. Aí, Satanás, se você for expulsar um demônio aí e ele começar a lhe acusar, você faça como Lutero. Sim, isso é verdade, mas eu fui perdoado. E outra, Satanás, eu fui perdoado, você não. Eu sou salvo, você já está condenado. Então não adianta você vir com suas mentiras, porque a Bíblia diz que quando você abre a boca, você fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É assim que a gente deve responder a Satanás. Todos os nossos pecados, tudo que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Colossenses 2:4 diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Nós não temos nenhuma dívida. Jesus pagou. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus. Lucas 7:41 e 42 diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoa a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Né? Jesus fala isso aos fariseus e eles respondem, claro, aquele que mais foi perdoado. O perdão ao próximo, após a justificação, é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical. Isso aqui é substancial. O próprio João diz lá nas suas cartas que se não amamos o nosso irmão que vemos, também não amaremos a Deus que nunca vimos. Ou seja, tem até uma frase de um teólogo, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas nesse caso ele é um pouco controverso, ele é um pouco polêmico, mas nesse caso ele tem razão. Em certo sentido, Deus escolheu ser amado no próximo, fazendo uma paráfrase do que João diz na sua carta. Se nós não amamos o nosso irmão, que relacionamento nós temos com Deus? Se nós não temos amor pelo próximo, qual relacionamento nós conseguiríamos ter com Deus? Isso é inviável, é impossível. Cada cristão deve ter a consciência de que o perdão de Deus é relacionado com o nosso arrependimento, com a nossa consciência de quem nós somos. Somos pecadores. E se nós não somos capazes de perdoar os nossos irmãos, por que Deus faria isso conosco? Se somos tão culpados um quanto o outro. Por que exigimos que Deus perdoe a nossa dívida, mas nós não perdoamos o que os irmãos fazem conosco? O contexto bíblico, a lição bíblica, e aqui o comentarista está dizendo, o perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condição para o perdão de Deus para conosco. E eu acho muito bom que ele tenha colocado aqui o perdão ao próximo após a justificação, porque todas essas coisas estão relacionadas ao cristão que está posicionado em Cristo, santo em Cristo. Se você não é cristão, se não se converteu a Cristo, não está em Cristo, então isso aqui não tem relação com você. Infelizmente, algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma condição bastante interessante, né? Se eu dependo de ser perdoado por Deus, por ser uma pessoa que perdoa os meus ofensores, então eu tenho um grande trabalho a fazer. Esta frase condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Sim, com toda certeza, e o professor deve explorar isso com seus alunos. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande lição de casa para fazer. Aprender a perdoar. Como você tem lidado com aqueles com quem não simpatiza ou tem lhe ofendido? Como acha que Deus tratará tal situação? Liberte-se hoje. Abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada de santidade. Que, aliás, é bom, o comentarista falou aqui, abandone essa carga pesada. Está provado, até cientificamente, filosoficamente, né,
que gasta-se muito mais energia, sofre-se muito mais odiando do que amando. Mas é incrível como a nossa natureza é tão terrível que nós escolhemos muito mais odiar do que amar. Mas, como eu disse agora há pouco, se você é cristão, se você é nascido de novo, a realidade do perdão não pode fugir da sua vida. Não pode ser ignorada. Se você se diz um cristão, mas você não perdoa, eu tenho uma notícia bem difícil para você. Você não conheceu Jesus ainda. O cristão deve ser livre da raiz da amargura. A raiz da amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Isso é um caso complicado. Olha só, nós estávamos outro dia numa reunião e alguém disse que tinha muita raiva, muito ódio do ministro Alexandre de Moraes. Que essa raiva, esse ódio do Alexandre de Moraes era tão profundo, tão grave, que a pessoa disse que se ele estivesse, né, essa pessoa dizendo que se ela estivesse no momento mais feliz e sequer tocasse no nome do ministro Alexandre de Moraes, ela perderia toda a alegria daquele momento. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu concordo que Alexandre de Moraes tenha feito algumas atrocidades, sem levar aqui para nenhum lado político, porque os dois lados políticos concordam que os ministros do STF têm tomado posições que não são deles, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Mas daí, como diz o comentarista aqui, viver preso a essa pessoa pela amargura, pelo ódio, isso não é uma coisa de crente, irmão. Isso não é uma coisa de cristão. Pelo amor de Deus. Pessoas já me fizeram mal, mas eu não vivo preso a essas pessoas de modo nenhum. Eu não deixo de viver minha vida, eu não deixo de me alegrar com a presença dessas pessoas ou com o simples mencionar do nome delas, de modo nenhum. Minha alegria é Cristo, meu prazer é Cristo. Os crentes precisam ter cuidado com esse tipo de comportamento. Isso é grave, isso é perigoso. Não podemos nos permitir estarmos tão amargos pela conduta de alguém a ponto de estarmos presos a elas. Precisamos ter cuidado quanto a isso. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santificação, né? Falando em relação ao ministro Alexandre, óbvio que a gente não vai compactuar com os erros dele, como não compactuamos com os erros de ninguém, mas nós precisamos aprender a exercitar o perdão e a oração pelas autoridades. O autor de Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus, com a raiz de amargura. E isso, olha o que ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine, né? A raiz de amargura é algo sério. A raiz de amargura, a amargura, prende as pessoas no objeto ofensor. Isso é um problema sério. Então, precisamos nos libertar desse mal em Cristo Jesus. É preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar a sua comunhão com Deus, porque quem vive amargurado vive preso ao ofensor. E nós precisamos estar preso a Cristo. Terceiro tópico: exemplos de pessoas arrependidas. Zaqueu, chefe dos publicanos. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele era de pequena estatura e rico. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a céus. Só para explicar um pouco mais, é claro que o texto aqui já está bem claro. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram israelitas, cobradores de impostos dos próprios israelitas para Roma. Eles eram funcionários públicos de Roma cobrando imposto dos israelitas. É óbvio que
algumas pessoas vão dizer que alguns desses cobradores de impostos, parece que não é o caso do Zaqueu, mas alguns desses cobradores de impostos cobravam alguma coisa a mais. Por exemplo, o imposto aqui para fulano é 10, né? É o que o rei determinava. E essa pessoa ia lá e dizia, não, é 12. 10 ia para o rei, 2 ia para ele. E de modo geral, o que é o maior consenso é que a raiva dos israelitas contra os publicanos é porque eles eram israelitas e cobravam impostos, ou melhor, eles eram israelitas e trabalhavam contra os israelitas para o opressor dos israelitas. Por isso os israelitas odiavam tantos os seus irmãos israelitas que trabalhavam como cobradores de impostos, os publicanos. E olha só que interessante, né? Os publicanos não eram bem-vindos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a César, né? Esse era o Zaqueu, né? Um judeu, né? Um israelita que trabalhava na cobrança de impostos, trabalhava para Roma e era odiado pelos seus irmãos. Por isso eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. Zaqueu estava ansioso para ver quem era o Senhor, mas a multidão ao redor de Jesus tornava quase impossível vê-lo. Então ele sobe em uma figueira brava, né, um sicômoro, e ao chegar ao local, Jesus olha para Zaqueu e pede para se hospedar em sua casa, o que foi considerado pelos judeus um ato de traição também. Olha só, o povo também estava bastante intolerante, né? Na casa de Zaqueu, o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto na fala do anfitrião. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Parece que Zaqueu não era do tipo que roubava, mas era do tipo que ficou rico cobrando impostos para Roma. E isso, né, matava os seus irmãos de raiva, né? Mas ele estava disposto a mudar de vida para que fosse aceito por Cristo e por seus irmãos judeus. Por isso ele diz, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Ele diz, Senhor, eu não tenho apego mais a essas coisas, eu me arrependo do que já fiz, eu abro mão de tudo isso para servir a Ti. É arrependimento. Olha como é fantástico isso. Ele diz, eu abro mão dessa vida de abundância, de dinheiro, de ser honrado por Roma, só para viver para Ti. Isso é o que o cristão deve fazer. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Um exemplo de transformação duradoura de uma pessoa constrangida pela bondade e o perdão de Jesus. O perdão, né? Jesus chegou, o arrependimento chegou, Jesus, o perdão também chegou. A mulher pega em flagrante adultério. João conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Na lei estava escrita que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. Olha só, Levítico 20, verso 10 diz, se um homem cometeu adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, né? Com a mulher de outro homem é redundante, né? Porque só se comete adultério com a mulher de outro, não com a própria mulher. Com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, mas isso é típico do texto judaico. Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Não é conveniente que nesse caso uma mulher esteja adulterando, e até onde eu sei não se é possível adulterar sozinha, e só ela chega para ser condenada? É óbvio, nós conhecemos esse contexto, né? Que os fariseus queriam pegar Jesus numa situação difícil. Eles não queriam fazer nenhuma justiça ali em relação ao que Moisés havia escrito. Eles queriam pegar Jesus numa situação difícil. Fica explícita a má intenção dos escribas e fariseus, pois só apresentaram a mulher. Nem mesmo o marido dela é mencionado, todavia Jesus não debate a respeito da lei, pois ele estava interessado em resgatar a mulher. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva em nome de uma falsa santidade. Jesus, depois de se inclinar e escrever na terra por insistência dos acusadores, se levanta e responde, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Né?
Jesus diz, ela é pecadora? Ela é. Ela tem pecado? Ela é uma adúltera? É, provavelmente que seja. Mas se vocês não cometeram nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Se não há pecado, se nenhum de vocês aqui também é pecador, então atire a primeira pedra. Mas todos tinham consciência dos seus pecados, né? E por isso todos saíram, foram embora. Jesus mais uma vez inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viviam uma santidade de fachada, saem desiludidos, constrangidos. Jesus se levanta e, percebendo que está a sós com a mulher, então pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não humilhou, não fez um longo sermão, simplesmente aconselhou: não peques mais. As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Isso aqui é muito bom, é muito interessante, muito legal que o professor converse isso com seus alunos. Essa expressão de Jesus, vai e não peques mais. Porque de fato o arrependimento é o abandono do pecado. De fato o arrependimento não é só chorar. Chorar está muito mais relacionado com o remorso, ainda que o arrependimento sincero também venha com choro. O pastor Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que arrependimento não é quando você chora, é quando você abandona o pecado, quando você deixa de pecar. E foi o que Jesus disse: olha, eu não estou exigindo nada de você, que você chore, que você grite, que você faça um sacrifício. Eu só estou dizendo para você o seguinte: abandone. Abandone a prática, abandone a prática, abandone o desejo pela prática, abandone ela na prática, abandone no coração e na mente. Abandone o pecado. Isso é arrependimento. Nossa conclusão. Nessa lição, nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo, e deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santificação. Sem um arrependimento sincero, sem abandonar o pecado, nós não nos relacionaremos com Cristo, nós não estaremos em Cristo, nós não viveremos uma vida de santidade. Muito bem, mais uma vez, acesse o nosso site www.abdemfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp para mais informações. Chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.